Aleluia. Estou brincando com eles aqui que no louvor o tecladista nunca descansa, querido. Ele sempre fica. Amém? Queridos, já tem alguns dias, já tem alguns cultos que nós estamos trazendo nas ministrações uma série de temas linkados aos valores do nosso ministério, Quantos aqui já tiveram a oportunidade de entrar no site da Verbo da Vida, e lá ele fala, de todos os valores. A gente ficou acho que 2 semanas, se eu não me engano, falando sobre vida de fé. E hoje começa um novo tema, que é o segundo valor que está listado lá no site do nosso ministério, que é unidade e amor. E é interessante, queridos, porque falar de valores, quando a gente entende, quando a gente pesquisa sobre o que é um valor, já parou para pensar o que são valores? Valores, queridos, são uma série de regras ou definições que moldam de forma, às vezes, não intuitiva, as nossas ações, a forma como a gente fala, a forma como a gente age, a forma como a gente pensa. Valores podem mudar de pessoas para pessoas. Existem alguns estudos, que falam que ter valores, é um dos elementos que nos diferenciam dos outros seres vivos. Eu tenho uma cachorra lá, a Mel, e ela não tem valor. O valor dela é comer a ração, comer minhas meias, e é isso. Então, por que isso é importante, querido? Porque é importante que todos nós conheçamos quais são os valores que regem tudo que nós fazemos aqui em Verbo da Vida. E quando você olha lá, e como eu disse, eu sou engenheiro e eu busco lógica em tudo. Quando eu entrei lá há pouco tempo, você tem uma lista de valores, e esses valores eles não estão ordenados por nenhuma lógica. Não é por ordem alfabética, mas o primeiro é vida de fé. Isso é algo que é muito latente aqui em nós. É algo que nós pregamos muito, falamos muito, mas de forma bem intencional, esse tema, unidade e amor, foi colocado como talvez o segundo mais importante. Eu estou sendo ousado aqui, ninguém falou que é uma ordem de importância. Mas por quê, querido? A fé sem amor, ela é morta. A fé sem unidade, ela é morta. É muito interessante que quando lemos essa passagem que está lá em João 17, se você andar um pouquinho para trás, você vai ver que essa oração de Jesus, ela se encontra num momento muito especial do ministério de Cristo. A partir do capítulo 13 de João, Jesus começa a dar os seus últimos ensinamentos aos discípulos, porque estava chegando a hora que Jesus ia ser entregue à mão dos romanos. Então, a partir do capítulo 13, Jesus ele tem a última ceia, ele começa uma série de instruções, ele ele ensina a importância de lavar os pés uns dos outros, ele começa a falar sobre, olha, essas coisas eu digo para que vocês tenham paz, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E nessa parte quase que final, Jesus começa a orar, e ele começa a orar pelos discípulos. E um dos momentos mais importantes do ministério de Jesus com os discípulos, talvez ali Jesus como um grande mestre, ele chama os discípulos e fala assim, tá vendo isso tudo que vocês viram ao longo desses meses que a gente andou junto, eu vou resumir aqui para vocês. E dentro desse momento tão importante do ministério de Jesus com os discípulos, ele ora, pedindo que os discípulos tenham união. Em um momento tão específico e de tamanha importância, era o tema união para os discípulos, Jesus começa a orar sobre isso. E ele fala, Pai, eu rogo para que eles, mas não apenas só eles, aqueles que vierem após eles, crendo na palavra do Senhor, que eles venham ser um. Assim como eu sou um em ti,
assim como o Senhor é um em mim, que eles venham ser um. Tamanha talvez, Jesus já estava entendendo, tamanha ia ser a dificuldade desse tema união. Porque lamentavelmente, queridos, em um dos lugares onde a união não precisaria ser pregada, em um dos lugares onde a união não precisaria ser ensinada, é um dos lugares que a gente mais precisa falar de união, que é dentro da igreja. Talvez a ministração de hoje não vai ser como uma ministração de fé que você vai sair correndo, querido, mas eu quero te dizer que nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer amor e união ao seu coração. Então, Jesus, ele começa a orar e ele fala da importância da união. Por quê? Porque ele diz assim: Pai, como que o mundo lá fora vai crer que o Senhor me enviou se eles não andam em união? Tamanha é a importância, querido, da comunhão entre os irmãos, é que Jesus diz: Pai, se o mundo não enxergar neles união, o mundo não vai crer que foi o Senhor que me enviaste. Olha o tamanho da responsabilidade e olha o tamanho da importância do tema união para nós, queridos. E não só isso, precisamos entender que a união que o Senhor tem, e a união que Ele busca para a igreja, e a união que foi resgatada através da cruz do Calvário, entre nós e o Pai, querido, custou um preço muito alto. Existe um preço muito alto para que hoje pudéssemos chamar uns aos outros de irmãos. Eu queria que você, querido, entendesse isso. No princípio, como dizem em Gênesis, o homem e Deus estavam conectados. Quando Deus cria o homem e Ele cria a mulher, o homem e Deus estavam conectados de tal maneira que eram um só. O espírito do homem estava conectado com Deus. E nós éramos plenos em corpo, alma e espírito. Estávamos de tal maneira conectados com Deus que não dava para dividir, não dava para separar. Só que um dia, o homem resolve andar pelos seus próprios passos. Um dia o homem fala: olha, eu não quero mais andar segundo a vontade de Deus. Porque Deus foi muito claro lá, Ele disse: olha, vocês podem tudo, mas dessa árvore, da vida e da morte, do bem e do mal, vocês não vão comer. Porque o dia que vocês comerem, certamente morrerão. E o homem, em rebeldia, ele decide não mais andar conforme a vontade de Deus, e ele decide andar pelas suas próprias pernas. Naquele momento, é tão importante, porque se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis 3, no capítulo 8, Gênesis capítulo 3, no versículo 8, tem uma passagem que a gente já falou várias vezes aqui, mas que é muito emblemática da fala de Deus. Gênesis 3, no versículo 8, diz assim: após o homem ter pecado, o homem ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Essa passagem é muito emblemática, querido, porque diz que o homem e a mulher se escondeu atrás de alguns arbustos. E o Deus Todo-Poderoso, aquele que com uma só palavra criou todo o universo, não conseguiu achar Adão e Eva atrás de um arbusto? Não era isso, querido. Deus estava procurando Adão e Eva no lugar aonde eles deveriam estar, ou seja, conectados em espírito. E quando Deus olha para dentro dele, olha para dentro do espírito dele e diz: olha, eu não estou achando você, Adão. Cadê você? Você não está mais conectado em mim. Você não está mais aliançado em mim. Então eu não consigo te achar. E naquele momento, a comunhão e a união de Deus e o homem é quebrada.
E aí começa, querido, uma série de coisas. Deus ali, ele faz o primeiro sacrifício, ele mata um animal, cobre Adão e Eva das peles. E quando você começa a ler o Antigo Testamento, você vê, Deus levanta Noé, Deus levanta juízes, Deus levanta reis, Deus levanta sacerdotes. Sempre para buscar restaurar a união entre o homem e Deus. Até que um dia foi necessário o sacrifício perfeito. Porque, queridos, eu sempre gosto de brincar que é assim, como um livro. Se você olhar em todo livro, tem uma parte atrás que é como se fosse uma sinopse, né? Eu gosto de dizer que a sinopse da Bíblia, se fôssemos fazer uma sinopse da Bíblia, seria a história de um Deus buscando incessavelmente união e comunhão com o seu povo. Até o momento que foi necessário, querido, Jesus descer nessa terra, ser homem, morrer, para que essa união fosse restaurada. E é importante dizer, queridos, porque às vezes a gente romantiza a morte de Jesus, e a morte de Jesus não foi bonita. Por que eu estou dizendo isso? A palavra de Deus diz que em um determinado momento no Getsêmani, Jesus, de tamanha angústia, de tamanha dor, ele começa a suar sangue. Uma vez eu escutei de um grande ministro, que ele ia pregar a respeito disso, e ele buscou entendimento à luz da medicina. Ele buscou entendimento à luz da ciência, de como seria possível um homem ou alguém suar sangue. Então ele buscou um amigo dele, que era cardiologista, e ele começa a perguntar, fala, cara, como é que é? É possível alguém suar sangue? E ali aquele médico começa a dizer o seguinte, olha, alguém em um estado de extrema dor, de extrema aflição, de extremo estresse, a primeira coisa que acontece no organismo dessa pessoa é a pressão subir. Em momentos de estresse, em momentos de angústia, o primeiro sintoma que o corpo diz que precisa ser resolvido é a pressão elevar. E a pressão começa a subir, e em um determinado momento, o primeiro estágio de uma pressão alta é a pessoa ter, talvez, uma parada cardíaca. Só que Jesus não podia morrer de parada cardíaca. A morte de Jesus precisava ser na cruz, porque era ali que ele ia se tornar maldição por mim e por você. E aí esse médico diz, olha, passando esse estágio do coração, o coração não para, e o coração continua bombeando sangue naquela pressão toda. O segundo estágio é, a pressão ela alcança um nível tão alto, que os vasos que são os mais frágeis, que são os vasos do cérebro, estouram e a pessoa morre com AVC. Mas Jesus também não podia morrer de AVC. E aí esse médico fala, olha, o último estágio, que é quase impossível, porque se a pessoa passar por esses dois estágios, é algo quase impossível, mas vencendo esses dois estágios, a pressão arterial é tão grande, que os vasos sanguíneos não conseguem suportar, e eles começam a ter microfissuras, e passam a jorrar sangue através da pele. Essa era a aflição, querido, que o meu e o seu Senhor estava passando por aquele momento. E não era uma aflição, querido, com medo da dor dos cravos, não era uma aflição com medo do escárnio, não era uma aflição com medo de sentir dor, não, porque pela primeira vez na eternidade, ele sabia que a união que ele tinha com o Pai, a comunhão que ele tinha com o Pai, seria quebrada. Porque o nosso Deus, ele não compactua com o pecado. E diz a palavra de Deus que no momento que Jesus estava na cruz do Calvário, ele carregava o meu e o seu pecado. E Deus olha para Jesus e fala, eu não consigo ver o meu filho, eu não consigo olhar para ele. E Deus simplesmente vira o rosto para Jesus.
Jesus, naquele momento, pela primeira vez na eternidade, é quebrada a comunhão de Jesus com Deus. Então, vencido esse ponto, Jesus morre. E queridos, quem morre em pecado não vai dormir. Quem morre em pecado vai para o inferno. Ah, mas como é que você sabe disso? Existe uma parábola, querido, que Jesus conta, que é a parábola do Lázaro e o rico. Existem algumas linhas teológicas que falam que isso não é uma parábola. Por quê? Porque parábola, de uma forma geral, não se dá nome, não se nomeia as pessoas de uma parábola. Então existe uma linha teológica que diz que isso não é uma parábola, mas era algo que realmente existiu. Existia um homem chamado Lázaro e existia um rico. E a palavra de Deus diz que Jesus começa a contar que esse rico, ele era muito abastado, e Lázaro era um pobre que ficava mendigando. Em um determinado momento, quando os dois morrem, imediatamente Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para um lugar chamado Hades, um lugar de tormento, um lugar de aflição. E foi para esse lugar, querido, que o meu e o seu Senhor foi por amor a mim e por amor a você. Eu não sei se tem algum policial aqui, querido, mas o policial pode dizer o que deveria ser a vida de um policial dentro da prisão. E por que eu estou dizendo isso tudo? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com união, unidade? Um preço muito alto, querido, foi pago por mim e foi pago por essa pessoa que está do seu lado. Jesus, ele não mediu esforços, ele abriu mão daquilo que era mais precioso para ele. Ele abriu mão de majestade, ele abriu mão da relação que ele tinha com o Pai para resgatar a relação de nós com Deus. A pessoa que está do seu lado, querido, é uma pessoa que custou o preço do sangue do Deus Todo-Poderoso. Ah, mas eu ainda não estou entendendo. Por que você está dizendo isso? Porque é o seguinte, querido, se Jesus pagou um preço por essa pessoa que está do seu lado, quem sou eu, quem é você, na fila do pão, para dizer que não vai com a cara dele? Quem sou eu, quem é você, para olhar para essa pessoa e falar, não gosto do jeito que ele fala? Quem sou eu, quem é você, para olhar para a pessoa, não gosto do jeito que ele se veste, não vou com a cara dele. Foi pago um preço muito alto, querido, para que essa comunhão fosse resgatada, para que nós vivêssemos em comunhão e em união. Abra sua Bíblia, querido, em 1 João 1, no versículo 6, por favor. Então, por que é tão importante? Porque um dos valores da nossa igreja é a união. Porque foi para isso que nós fomos chamados, queridos. Foi para isso que nós fomos comprados. Foi para isso que um sangue foi vertido. 1 João 1,6 diz assim: se dissemos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Fazendo uma interpretação de texto, querido, se estamos em comunhão com Ele, estamos na luz. E se estamos na luz, temos comunhão. O inverso seria, se eu não tenho comunhão, eu ando em trevas. E se eu ando em trevas, querido, eu não tenho comunhão com Deus.
Não adianta, querido, entrar aqui nessa igreja, louvar a Deus, ministrar, correr aqui, se você não tem comunhão com o seu irmão, querido. Porque a palavra diz que somos mentirosos quando agimos assim. E mais do que nunca, queridos, mais do que nunca, essa palavra ela é necessária no meio de nós. Vivemos em uma sociedade calejada pela iniquidade. É interessante, de manhã eu dei esse exemplo, né? Um dos primeiros, eu trabalho desde os meus 13 anos de idade. E a primeira profissão eu aprendi com o meu pai, que era serralheiro. E quando eu comecei a trabalhar com meu pai aos 13 anos de idade, lógico, eu não sabia soldar, não sabia fazer essas coisas. E a primeira função que o meu pai me deu foi: você vai pintar os materiais que eu terminar. Então ele fazia uma grade, eu ia lá pintava a grade. Ele fazia eu lá pintava o portão. Naquela época a gente não tinha, né, as ferramentas mais sofisticadas. O meu instrumento de trabalho era o bom e velho pincelzinho. Eu pintava 1, 2, 20, 50, 30, 40. E até hoje, depois de mais de, não vou falar quanto tempo não, porque vocês não sabem a minha idade, mas depois de vários anos eu ainda tenho esse calo aqui no dedo, de tanto que eu pintei. E qual que é a função do calo? Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu comecei a pintar, chegava no final do dia, esse meu dedo estava em sangue quase, de tanto que eu pintava. Chega um momento que o calo ele vem para quê? Para que aquilo que estava te afligindo, não te aflinja mais. E é isso que está acontecendo com a nossa sociedade, querido. Tamanha é a iniquidade que estamos vivendo, que estamos calejados e não conseguimos mais sentir a dor do nosso irmão. Não conseguimos mais sentir a dor do nosso próximo. E Jesus ele não mentiu, a palavra de Deus não mentiu, ela falou assim, em Mateus 24, 12 disse assim: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Uma coisa que eu adotei lá em casa, querido, foi... Lá em casa a gente não assiste mais jornal, a gente não assiste mais... Porque é tanta desgraça, é tanta miséria, que a gente começa a ficar calejado. Você vê no jornal falando, o pai estupra a filha, e depois que ele fala isso, ele fala, e amanhã vai ter uma feira de comidas típicas ali. Estamos vivendo numa sociedade calejada, e a gente não consegue mais sentir a dor do seu irmão. E sabe, eu queria colocar aqui alguns pontos que o Espírito Santo me trouxe ao longo desses dias, para que a gente precisa ter cuidado, para que a gente não perca a nossa comunhão com o nosso irmão. No meio desse mundo tão caótico, no meio de tanta maldade, o Senhor ele fala para a igreja dele, diz assim, olha, toma cuidado com esses pontos, para que você não venha ser calejado pelas iniquidades desse mundo. O primeiro ponto que tem destruído a união dentro de uma igreja se chama soberba. Achamos que somos melhores do que o outro, talvez por estudar mais, talvez por tocar melhor, talvez por ter feito o rema, achamos que somos melhores do que os outros. Às vezes olhamos um irmão que errou na caminhada, e queridos, eu quero te dizer, pecado continua sendo pecado, e continuamos tendo uma grande missão de afrontar o pecado, mas muitas das vezes olhamos o irmão e julgamos ele só porque o pecado dele é diferente do nosso. Certa vez, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram discípulos de Jesus, isso está em Marcos 10, 35, chegam diante de Jesus e falam assim, Senhor, eu queria pedir algo.
Eu queria pedir para que no dia da glória, eu possa sentar à sua direita e o meu irmão sentar à sua esquerda. E Jesus começa a dizer, olha, vocês têm certeza que vocês querem esse cálice? E tamanha foi aquela discussão que os outros discípulos começaram a ficar em intriga contra aqueles discípulos que falaram, pô, como assim? Nós estamos aqui todo mundo junto, um quer sentar à direita, outro à esquerda. E Jesus ele vira e fala assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não entenderam nada. Eu estou há tempos com vocês e vocês não entenderam nada. Nesse mundo, os príncipes governam, os príncipes têm as pessoas debaixo deles, os maiorais têm as pessoas debaixo dele, os maiorais têm servos, mas entre nós, queridos, é assim, ó, deixa eu te falar, se você quer ser o maior, sirva a todos. Jesus ele olha para os discípulos e fala assim, o maior entre vós, que sirva a todos. O maior entre vocês vai ser serviçal de todos, porque no meu reino não é assim. No meu reino não é, eu estou aqui e sou servido. Não, eu estou aqui e eu sirvo ao meu irmão. No reino de Deus eu estou na igreja não para ser servido, eu estou na igreja para servir ao meu irmão. Mas isso tem, querido, destruído comunhões no meio da igreja. A soberba, achar que por algo que pensamos ser, por termos uma voz melhor, por pregarmos melhor, por falarmos algo, achamos que somos melhores do que o outro. Mas eu quero te dizer, querido, que o mesmo preço que foi pago por mim, foi pago também por você. Outro ponto que o Senhor Ele quer trazer ao nosso entendimento e que tem destruído a comunhão no meio da igreja, se chama egoísmo. Queremos tudo para nós. Eu corro pela prosperidade, mas pela minha prosperidade. Eu corro pela cura, mas pela minha cura. Eu corro pela minha bênção, mas é pela minha bênção. E é interessante, queridos, que Tiago ele vem trazer uma visão muito interessante sobre a fé. E é por isso que no começo eu disse, existe um motivo para que a grande liderança desse ministério tenha colocado após vida de fé, unidade e amor. Porque Tiago ele fala algo muito interessante em sua epístola, no capítulo 2, no versículo 14, ele fala assim, meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, vá em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhe não os der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Eu quero te dizer, querido, o seguinte, se temos fé para correr aqui pelo nosso milagre, se temos fé para correr aqui por um emprego melhor, e isso é lícito, querido. Deus ele quer nos ver alegre, Deus quer nos ver feliz, Deus quer nos ver como Ele nos projetou para ser livres, nos projetou para ser salvos, nos projetou para ser sarado, nos projetou para ser prósperos. Mas eu quero te dizer que se você tem fé para correr nesse lugar pela sua prosperidade, mas não tem, querido, amor para enfiar a mão no seu bolso, para ajudar alguém que precisa, a sua fé é morta.
Sabe, queridos, é muito sério isso. Abra sua Bíblia em Mateus 25, 41, por favor. Mateus 25, 41. Jesus está ali ministrando, ele está ensinando algumas coisas. E ele fala algo muito, muito forte. Ele fala que no dia do juízo haverão os bodes e as ovelhas. Alguns vão ficar à direita e outros vão ficar à esquerda. E nesse momento Jesus está falando para aqueles que vão ficar à esquerda. Ele diz assim: e então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses meus pequeninos não fizeres também tá. É forte, né, querido? A palavra de Deus diz que em um determinado momento, existem algumas outras passagens que dizem assim, que eles falam: mas Jesus, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. E Jesus vai olhar para ele: cara, eu não te conheço, porque eu não conheço as suas obras. Eu tive fome, você não me deu de comida, eu tive sede, você não me deu de beber. Outro ponto que Deus chama a nossa atenção e que tem destruído a comunhão no meio da igreja é a inveja. Queridos. Romanos 12, 15 diz assim, que temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ontem mesmo eu tive uma grande missão, um peso muito forte, que foi dizer para um grande amigo meu que o pai dele havia falecido. A esposa dele me ligou para minha esposa e disse: olha, vem para cá porque eu não consigo dar essa mensagem. E ali eu abracei ele, eu chorei com ele. Chorar com os que choram. Só que existe um problema, querido. Temos muita facilidade em chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram, O irmão recebeu um carro. Ué, mas por que não eu? O irmão recebeu uma bênção. Ué, mas esse irmão nem tem vindo no culto. Por que ele? Eu não tenho visto ele nos cultos de quinta-feira. Mas ele recebeu uma bênção, Senhor. Mas por que ele? Por que não eu? Tem até uma música secular aí dessa forma, né? Por que não eu? Infelizmente, queridos, eu sou de uma época onde o testemunho era algo para edificar as vidas, e ultimamente tem sido algo para ser motivo de inveja. Você olhar e falar assim: nossa, mas esse irmão está conseguindo tudo isso e eu não, por que não? Tiago também, ele vai explicar, ele vai dizer algo muito forte. Ele fala assim, Tiago 4,3, ele fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Querido, pega essa dica. A palavra de Deus, ela tem um monte de dicas importantes para aceleração. Essa dica, querido, nem Pablo Marçal vai te dar, tá? É assim, ó: você quer ser abençoado?
ore pela bênção do seu irmão, querido. Você quer ser curado, querido? Comece a levantar um clamor pelas pessoas que estão nos hospitais, estão enfermos, e comece a orar pela cura deles, e vocês serão curados. Comece a orar pela prosperidade do teu irmão, querido, e sereis próspero, porque é isso que a palavra diz. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, porque pedem só para vocês. Eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele não tem nenhuma serventia em prosperar a sua casa, para que somente você e a sua família engorde. Se você está buscando prosperidade, querido, saiba que você precisa ser fonte para outras pessoas. Se você está buscando cura, saiba, querido, que muitas das vezes Deus vai colocar enfermos diante de você para que você ore. Porque a fé sem obras é morta. Outro ponto muito importante que precisamos ter atenção são os julgamentos. Sabe, querido, vivemos no meio de uma sociedade cheia de necessidade de expressar a sua opinião. Acontece alguma coisa, aí vem um monte de gente nas redes sociais: eu preciso me expor sobre essa situação. Você não precisa nada, querido, você não foi chamado para isso. Eu preciso me posicionar sobre o que aconteceu na vida do fulano de tal. Quem disse que você foi chamado para isso? Eu acho que aqui muitos lembram também do Thales. E ele lamentavelmente foi muito infeliz em uma pregação que ele fez. Mas, querido, foi ele fazer aquela pregação. Todas aquelas pessoas que haviam sido tão abençoadas com as músicas deles, tenham sido tão abençoados por ele, começa a se levantar: eu preciso me posicionar sobre o que aconteceu, sobre o que o Thales falou. E a igreja quase matou o Thales. E muitas das vezes, querido, isso acontece na nossa igreja. Isso acontece no meio da igreja do seu lado, na igreja que está lá atrás. Volto a dizer, querido, o pecado continua sendo pecado e nós temos que afrontar o pecado, mas a pessoa que pecou, ela precisa enxergar em nós um abraço, ela precisa enxergar em nós, querido: olha, eu não compactuo com isso que você fez, mas veja em mim um abraço, eu vou te ajudar a levantar, eu vou te ajudar a caminhar, você não está só, eu sou igreja, nós somos igreja, nós vamos caminhar junto, nós vamos voltar para o caminho. Mas muitas das vezes a igreja mata a pessoa. Eu fui ministrado primeiro por essa palavra, querido, então eu sei, ela é dura. Muitas das vezes a igreja que deveria ser o lugar de abraço, passa a ser o lugar de juízo. E Deus, querido, não nos chamou para ser juízes na vida do nosso irmão. Até porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como um trapo de imundície. Mas somos muito cheios de nós mesmos para falar: o irmão fez isso. Último ponto aqui que ele tem levantado como um alerta para a igreja se chama rebeldia. Muitas das vezes, querido, estamos perdendo a comunhão dentro da igreja por causa de rebeldias. O líder do ministério de diaconato coloca o irmão ali, o irmão fala assim: mas por que eu vou ficar aqui? Eu gosto de ficar ali no fundo, eu sempre fico ali no fundo. O líder fala: olha, faça isso. Mas por que eu vou fazer isso? Eu sempre fiz assim. Luciano Subirá, em uma grande ministração dele, ele fala algo interessantíssimo. Porque a palavra de Deus fala que nós precisamos viver em união, que nós precisamos ter o mesmo pensamento, o mesmo modo de agir. E ele fala, como é que é interessante, né? Porque Deus não é louco, Deus não vai nos pedir algo que seja impossível. Amém? Quantos saibam que Deus não é louco? Se Ele nos pede algo é porque Ele sabe que somos capazes. E Ele pede para que sejamos um e tenhamos o mesmo pensamento.
pintamos a igreja aqui de cinza. E eu creio que se o pastor tivesse se levantado e feito uma votação e falado assim, que cor que nós vamos pintar? Um ia falar, não, é melhor branco, porque a igreja branca fica linda. Não, acho que é melhor azul. Aí o outro ia levantar, não, azul não, porque vai levantar atleticano, vai falar que é cruzeirense. E o Luciano Subirá, ele fala algo interessante, ele fala assim, cara, se em algo tão simples como definir a cor da igreja, a igreja não consegue pensar de uma forma só, como é que é possível ter unidade na igreja, pensamento único? Sabe por quê, queridos? Porque a igreja não é democracia, de igreja é governo. E existe um governo dentro dessa igreja que se chama Pastor Ronan Martins. E o pastor, ele falou, vai pintar de cinza. Os líderes podem até falar, pastor, olha, cinza, não sei, hein? Pastor, não, vai pintar de cinza. Vai pintar de cinza, meu irmão. Porque é governo. Às vezes você está na sua empresa e o seu gestor te manda para fazer algo. Entenda, querido. Se você está sendo obrigado a fazer algo que é contra a palavra de Deus, honre o seu Deus e não siga. Mas se não é isso, querido, honre a sua liderança. Honre as pessoas que têm liderança sobre você. Precisamos entender, queridos, que somos igreja e somos corpo. Precisamos andar em união. Certa vez eu vi num violão do amigo meu e Deus ele me ministrou algo que eu queria compartilhar com vocês. Estava no violão do meu irmão assim, dizendo assim, eu sou a igreja. E Deus falou assim, há um erro nisso aqui. Eu olhei e falei, nossa Deus, de onde que vem essa voz, Senhor? Pelo amor de Deus. Querido, pode te chocar, mas eu quero dizer, eu não sou a igreja e você também não é a igreja. Que isso, irmão? Nós somos igreja. Não existe igreja no singular, querido. Eu não sou igreja, você não é igreja, mas nós dois em união somos igreja. Somos corpo. Aquele que foi chamado para ser exemplo e espelho de Jesus Cristo nessa terra. E querido, só existe uma forma da gente vencer tudo isso, todos esses pilares que eu falei, só existe uma forma, o amor. Por quê? Porque eu faria algo que vai deixar de beneficiar a mim, para beneficiar o meu irmão, por amor, querido, é só por amor. E o amor, querido, ele não é um sentimento. Amar, você não precisa esperar sentir para amar. Nós não precisamos esperar sentir, amar, eu estou sentindo que eu vou amar o meu irmão. Não, querido, o amor, ele não é um sentimento. A palavra de Deus em Gálatas diz que o amor é o fruto do Espírito recriado. Amor é o fruto do Espírito que há dentro de mim e de você. Então, se somos salvos, se somos libertos, se Deus habita em nós, se somos templos do Espírito Santo, precisamos amar. O amor independe do que o seu irmão faz ou deixa de fazer para você, querido. Como eu falei, esse livro aqui, O Amor, o Caminho para a Vitória, ele é um livro que todo cristão precisa ler, querido. Todo cristão precisa ler. Kenneth Hagin, dentro de várias histórias, ele fala que um determinado momento ele foi para uma campanha de ministrações, e ele iria ficar ali, ele e a esposa dele, por volta de uma semana, ministrando em uma igreja. E ali, ele ficou hospedado na casa de um pastor. E Kenneth Hagin, ele sobrevivia das ofertas, das ministrações que ele fazia. E é interessante porque ele fala que esse casal o pastor e a esposa dele, na quais eles estavam morando, ficando na casa deles durante a semana, eles saíam de manhã para trabalhar, voltavam perto da hora do culto, tomavam um banho, pegavam os dois e iam para ministrar, voltava da ministração, ia dormir. E o Kenneth Hagin falava assim, cara, eles não deixam comida aqui pra gente, não tem comida na casa. E
Kenneth Hagin fala que quem levava comida para eles, ficou com dó, era o caseiro da casa, era quem cuidava do jardim, não lembro direito mais quem era, mas é que estava alimentando eles, porque o casal chegava, ia trabalhar, não deixava café, não deixava nada. E Kenneth Hagin fala que por várias vezes ele pegou o telefone para ligar para o supervisor, né? Era uma congregação que tinha um supervisor regional. Ele falou assim: não, eu vou ligar para esse cara, eu vou falar, não, o cara aqui não está dando comida para a gente. E por diversas vezes, toda vez que o Kenneth Hagin pegava no telefone, o Espírito Santo falava assim: olha, se você fazer isso, você vai prejudicar ele. O que isso significa, querido? O amor, ele não toma o dano sofrido. Querido, se você tem que amar, independe daquilo que o teu irmão fez, porque Jesus, querido, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi... Falaram-se tantas coisas dele. Imagina se Jesus tivesse essa atitude. Ali, na cruz do Calvário, indo no caminho, um cara vai lá e cospe nele. Ele olha e fala assim: cuspiu em mim? Não vou morrer, não. Vocês que se lasquem para lá, eu não vou morrer. Mas fazemos isso todo dia. O irmão falou algo lá que não foi bom para mim. Não vou conversar com ele. Você já imaginou se Jesus, quando chegarmos diante dele e falar: olha, eu te peço perdão pelo meu pecado, Jesus olhar para você: você? Não, te perdoo não. Amor, querido. E não houve amor, e não houve exemplo maior de amor do que aquele que foi dado por mim e por você na cruz do Calvário. E tão importante, querido, quanto isso, Gálatas diz o seguinte, Gálatas 5:6 diz assim: porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Se nós estamos tendo fé, querido, para tudo aquilo que nós desejamos, para tudo aquilo que nós ansiamos, mas nós não temos amor, eu quero te dizer, querido, que a sua e a minha fé, ela é inoperante. Eu queria convidar o Ministério de Louvor a subir. E é interessante porque essa palavra inoperante, ela é muito interessante, porque um carro inoperante é um carro que não faz mais aquilo que ele deveria fazer. O carro talvez ele está bonito por fora, o carro talvez está encerado, o carro talvez está ali com um pretinho no pneu, está lindo, mas por dentro ele está lindo, mas por fora ele está lindo, mas por dentro ele é inoperante. E essa é a minha e a sua fé sem o amor, querido. Certa vez, quando eu estava fazendo rema na Argentina, eu tive uma experiência muito poderosa com Deus. Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Quantos sabem aqui que a última matéria do rema é ministrando a palavra, e você precisa ministrar a palavra. E ali é interessante, né? Quem anda comigo sabe, os momentos que Deus fala comigo são os momentos mais inusitados. Se tem um lugar que Deus fala comigo é lavando louça. Cadê os homens que lavam louça aqui? Amém, querido. Lavar louça, hein? Lavar louça. Tem que saber trocar pneu. Vai vir aí, Feliz. Vou fazer um spoiler aí. Nós vamos começar algumas reuniões de homens aqui. E nós vamos começar a colocar alguns pontos aqui. Esse negócio que homem não sabe trocar um chuveiro, homem que não sabe trocar um pneu, nós vamos resolver esse negócio aí. Mas tem que trocar pneu, mas também tem que lavar a louça, né? E nesse dia,
Jesus, ele falou dentro de mim e disse assim: você quer a ministração do rema? Você quer a sua ministração do rema? E lá, aqui são 12 minutos, lá são 15 minutos. Eu não sei se mudou, né? E eu falei: Jesus, eu quero. Ele falou: então, pega o seu celular, começa a gravar, abre a sua boca que eu vou falar. E ali, lavando louça, eu comecei a ministrar em espanhol. Minha esposa dentro do quarto, ela está ali atrás, ela é testemunha. Ela começa: o que esse homem está falando ali? Com quem esse homem está conversando ali na cozinha? E eu comecei a ministrar. E quando eu parei, eu olhei para o celular, 14 minutos e 40 e poucos segundos. Jesus olhou: agora você vai pegar isso aqui, vai estudar, essa é a sua ministração. E a minha ministração, a que Jesus me deu, tem uma parábola. E ele falou comigo assim: olha, a vida de fé, a vida que nós pregamos, a vida que essa palavra da fé respalda, é como se fosse um parque de diversões. Quem aqui gosta de parque de diversões? Querido, eu sou igual criança em parque de diversões, eu amo. Acho que foi por isso que Deus me deu essa palavra. Ele falou assim: olha, a fé, a vida de fé é como um parque de diversões. Está tudo ali disponível para que você seja feliz, para que você se divirta. Queridos, eu quero te dizer, talvez você tenha dúvida, talvez depois de uma palavra pesada dessa, mas Deus, Ele se alegra com a sua alegria. Deus, Ele tem prazer, querido, em nos fazer feliz. Deus, Ele tem gozo, querido, em ver o seu filho sorrindo. Quantos creem nisso? E aí ele começa a dizer para mim assim: olha, a vida de fé é como um grande parque. A fé é como se você tivesse conhecimento desse parque. A fé é como se fosse o desvendar dos seus olhos para esse parque. Ou seja, existem coisas disponíveis para mim e para você, amém, querido? Eu quero te dizer que o carro que você busca está disponível para você. Eu quero dizer que a cura que você busca está disponível para você. Eu quero dizer que a salvação da sua família está disponível para você. Eu quero dizer que todos os planos de Deus estão disponíveis para você. Mas ele falou assim para mim: olha, mas o parque de diversão é assim. Tem alguns parques que você até consegue entrar. Você consegue ver os brinquedos, você consegue ver que tem montanha-russa para quem é mais radical, tem ali um bate-bate para quem não é tão radical, está tudo disponível. E aí você fala: eu quero ir na roda gigante, ou eu quero ir no montanha-russa. Aí você pega uma fila, não é? Pega uma fila. Só que quando você chega na hora de você, sabe aquela hora de entrar? Sabe aquela hora que eu vou entrar e já vou me deliciar daquilo. Sabe aquele momento, querido, que a bênção está próxima? Sabe aquele momento que você sente: é agora, é o meu momento, é agora vai ser. Jesus falou comigo: olha, só que existe um cara que fica parado lá e ele pede um ticket. Ele pede um ingresso. E ele virou para mim e disse assim: sabe como é que é o nome desse ingresso? Amor. Talvez você está tão próximo de chegar na sua bênção, talvez você vai estar tão próximo de chegar naquilo, mas vai chegar um momento, querido, que alguém vai virar para você, o Espírito Santo vai falar: cadê o ticket? Porque a fé, ela opera pelo amor. Sem amor, a fé não opera. Se você não amar, você não vai tornar a sua fé operante. Talvez, querido, o seu milagre está tão próximo, mas está faltando amor. Está faltando você olhar para a pessoa que está do seu lado e você olhar: cara, eu preciso tanto disso, mas eu vou abrir mão do que eu tenho para abençoar essa pessoa. Cara, eu preciso tanto ser curado, mas nessa noite eu vou deixar de orar por mim e eu vou orar pelos enfermos que estão no hospital. Ah, eu preciso tanto dessa bênção, mas hoje eu vou parar e vou orar pelo meu irmão.
existe um ticket, existe um ingresso para entrar nesse grande parque da diversão que se chama vida de fé, querido. E esse ingresso se chama amor. Sem amor, a nossa fé, ela é inoperante. E a palavra de Deus também diz que sem obras a nossa fé é morta. Então, querido, não adianta nada a gente falar, tenho fé, mas eu não agi conforme a minha fé. Eu não fui salvo por obras, mas eu fui salvo para fazer boas obras. Nós não fomos salvos por obras, nós não fomos salvos por aquilo que nós fazemos. Mas, querido, se nós fomos salvos, as nossas obras precisam glorificar o nosso Deus. Coloque-se de pé nessa noite, querido. Queridos, nessa noite o Espírito Santo, Ele quer derramar sobre nós uma atmosfera de amor nesse lugar. O maior amor do mundo, o maior exemplo de amor do mundo foi manifestado na cruz do Calvário. Talvez nessa noite, querido, você se encontre em uma situação de contenda com algum irmão. Talvez alguém fez algo contra você, talvez alguém fez e falou algo ao seu respeito que não condiz com a verdade. Querido, nessa noite o Espírito Santo está te dando um comando. Seja o primeiro a quebrar essa corrente do mal. Seja o primeiro a pedir desculpa, seja o primeiro a pedir perdão, seja o primeiro a se reconciliar. Porque é muito importante, queridos, por isso é que Jesus teve que orar a respeito da unidade, porque Ele sabia que ia ser algo muito difícil. Mas assim como Ele também não dá algo que não conseguimos suportar, é factível. Precisamos amar uns aos outros, precisamos andar em união. Aleluia. Oh, impressionante. Do amor de Deus, oh, que deixa-nos 99 só pra mim. Ele abriu mão de muita coisa por amor a mim e você, querido. O que você precisa abrir mão nessa noite? Mesmo assim, se Talvez é o seu orgulho, talvez é você abrir pro perdão. Infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante. Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Seu amor, Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh,
impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O seu amor, Teu amor, Pai, o Teu amor nos constrange, o Teu amor nos inunda, o Teu amor nos inunda. o seu amor. Inimigo eu fui, o seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Que venhamos sair dessa noite, queridos, com a consciência que fomos chamados para unir, não para separar. Fomos chamados para juntar e não para quebrar. Fomos chamados, queridos, para sermos um e não para dividir. Fomos chamados para curar e não para trazer dor. Fomos chamados, querido, para ser um. Fomos chamados para ser um. Ei, Liambramassou. Não fomos chamados para dividir, fomos chamados para multiplicar. Não fomos chamados para espalhar, mas nós fomos chamados para juntar. Não fomos chamados para acusar, mas fomos chamados para acolher. Oh, e eu não posso terminar essa ministração sem dizer que um grande amor está disponível para mim e para você. Eu queria te convidar e te pedir para fechar os seus olhos, porque talvez você entrou aqui nessa noite e você não conhecia esse Deus de amor. Você não conhecia esse preço que foi pago por mim e por você. Existe uma mentira aí no mundo, querido, que diz que todos somos filhos de Deus, mas a palavra diz que não é bem assim. João 1:12 diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu não quero me delongar até pela hora, mas querido, se você está aqui nessa noite e você nunca foi apresentado a um Deus de amor como esse, talvez você nunca entendeu o preço que foi pago por você, se você não ainda aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te dizer que esse amor está disponível para você. Eu não estou te convidando para uma religião, mas eu estou te convidando para um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, e a palavra de Deus diz em Romanos 10:9, que se com a nossa boca confessarmos ao Senhor Jesus, e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos.
Se existe alguém aqui nessa situação, querido, e que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Reembramassou, recalabramai. Mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Se não há ninguém nessa situação, querido, eu quero te dizer, o Espírito Santo de Deus, Ele quer derramar um amor tão profundo no seu coração, a ponto de você não conseguir estar mais imune à dor do seu irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado, impressionante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só. Aleluia, aleluia. Posso comprá-lo, nem merecer. Não há amor igual, Mesmo não há amor igual. Aleluia. impressionante, infinito, ousado amor. Aleluia. Então deixa eu chamar o pastor aqui, pastor. Vem cá. Seja abençoado com a prática dessa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, de pé, fica de pé só um minutinho, nós já estamos encerrando. Quero lembrar que domingo nós temos ceia, né? Então vai ser uma grande celebração. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito dessa mensagem. E quando se trata do amor de Deus, que esse amor foi colocado pelo próprio Deus dentro de nós. E quando você entende esse amor e passa a praticá-lo, queridos, é algo que vai além da sua vontade. É aquilo que o Marcos falou: amor não é vontade, amor é uma decisão. A gente decidir viver isso. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, quando ele falou: quando você aprender a dar em favor do seu irmão, talvez algo que até você está precisando, é você tirar de você, né, aquilo que talvez você necessita e dar pelo outro. Eu quero só compartilhar algo para você, exatamente isso. Esses dias para trás, a minha irmã fez um exame e deu um diagnóstico de um câncer no pulmão.
E eu coloquei no grupo pedindo oração, né? O médico falou assim: a gente precisa urgente começar uma quimioterapia porque é um câncer muito agressivo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o diabo vai sussurrar no seu ouvido. Você ora pelas pessoas, você prega, você está aqui todo dia acompanhando a obra, você está aconselhando, mas a sua irmã está morrendo. O que eu quero dizer para você? É o que Paulo sempre disse: o amor de Deus, ele me constrange. E eu me tornei escravo do amor dele. Então, independente do que ela está vivendo, ou que ela está passando, ou do que vier a acontecer, nada disso diminui o meu amor por ele. Amém? Eu não amo ele porque simplesmente as coisas vão acontecer da maneira que eu desejo, ou da maneira que eu quero, mas da forma que ele é. Primeiro, que a enfermidade não vem dele. Amém? A morte não. Então muitas vezes o diabo pode querer que ele, nesse momento, silenciar. Mas é nesses momentos que eu me fortaleço muito mais em Deus. Falo: Pai, independente do que aconteça, eu estou aqui para te servir e continuarei te amando. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos e falhas, a minha mulher sabe. Mas se tem uma coisa que eu tenho, é um amor incondicional por ele. E o meu amor não está baseado nos milagres que ele vai fazer para mim. Então, independente disso, eu não me calo, eu não paro e não deixo de fazer aquilo que ele me chamou para viver. Amém? Então é isso que eu quero que você entenda. Antes de qualquer coisa, ele nos amou sem a gente merecer. Foi a canção que nós cantamos. Então eu não louvo ele porque as coisas estão acontecendo muito bem na minha vida, mas porque ele continua sendo Deus na minha vida. E ele continua sendo, amém, a pessoa principal da minha vida. Então o que eu quero que você entenda é isso: ele é Deus, continua sendo Deus, continua sendo bom, independente daquilo que vier ou não. Nada disso tira o meu relacionamento com ele. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse a sua oração de amor e gratidão a ele, adorando ele, porque ele é o Deus que salva, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que transforma, ele tem o controle na mão, e nada do que vier a acontecer eu vou perguntar por quê. Não, ele é Senhor. Amém? Então faça a sua oração a ele nessa noite. Às vezes as pessoas pensam: o pastor é perfeito. Não, não sou. Não tem luta? Tenho também. Mas as lutas não me tiram, amém, do caminho e nem do amor que eu tenho por ele. Pelo contrário, quando o diabo acha que vai enfraquecer, aí eu me torno mais forte. É isso que Paulo diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Amém? Pai, eu rendo graças ao Senhor. Eu rendo graças pela palavra. Eu rendo graças pelo teu amor. Eu rendo graças pelos milagres. Eu rendo graças pelas bondades do Senhor. Porque o maior presente que eu podia receber, o Senhor já me deu. Foi Cristo se entregando por mim. Independente do que vier, Pai, é a mais. O Senhor já fez tudo, tudo, tudo. E no Senhor eu descanso. Eu louvo, eu bendigo ao Senhor. Eu te adoro. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um, pelo Bernardo que está aqui, pela Flávia, pelo pai. Eu estou falando pai porque eu esqueço o seu nome. Mas por todos aqueles, Pai, que glorificam o Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, simplesmente pelas bênçãos, mas por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa. A reunião dos santos é para poder dizer que nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. E nós queremos declarar o nosso amor por Senhor. Nós queremos terminar encerrando, cantando essa canção, amém?